Bom dia, terceiro ano! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre história. Vocês lembram que na última aula de história a gente viu um pouquinho da história das cidades? Principalmente da nossa. A gente fez uma pesquisa, né? Muitos pesquisaram sobre o seu bairro, sobre a história de São José, como é que ela foi fundada, tá? Fizeram uma pesquisa com os familiares em casa também para ver o que eles conheciam sobre a nossa cidade, né? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os monumentos históricos, tá? Vocês também tiveram que pesquisar sobre os monumentos históricos, tá? Vocês tiveram que fazer uma pesquisa sobre um, né? E mandaram para a prof. Teve alguns que mandaram até uma foto também sobre o que vocês pesquisaram, gostei bastante. Então hoje a gente vai estudar as páginas 24 até a página 30, tá bom? Então, o que é um monumento histórico, tá? É algo, né, que foi construído há muito tempo e fala sobre um pouquinho da história da nossa cidade, da nossa localidade, tá? E não necessariamente é só algo que fala da nossa cidade, mas é algo do mundo todo. Existem monumentos históricos no mundo inteiro, como por exemplo, as pirâmides do Egito, né? A Torre Eiffel em Paris. Aqui em Santa Catarina, nós temos a Ponte Hercílio Luz, nós temos um monumento histórico que é em São José também, que vocês pesquisaram, né? A Praça de São José, a Praça de Florianópolis, todas elas são também um monumento histórico. Então, monumentos históricos, eles podem ser tanto estátuas, como museus, teatros, praças, casas. Então, tudo isso pode ser monumentos históricos, tá certo? Então, no livro, na página 24, a gente consegue ver que tem ali imagens de dois patrimônios históricos, monumentos históricos, tá? Podem ser chamados tanto de monumentos quanto patrimônios históricos, né? Então, ali a gente vê duas imagens. Então, ali a gente vê o teatro e a cidade. A cidade em si, ela é um monumento histórico. Por quê? Por toda a história que ela tem, né? A história que ela foi fundada, tá? Então aí a gente consegue, então, compreender um pouquinho da história daquela localidade por ela ser considerada um patrimônio histórico. Então, como foi fundada, como ela foi construída, como foi feito esse teatro, tudo isso retrata um pouquinho e conta a história dessa localidade, né? Conta a história desses lugares. Por exemplo, tem ruas que são consideradas patrimônios históricos. Por quê? Porque elas são muito antigas, elas tiveram uma história, né? Por exemplo, o Rio do Ipiranga, ele é um monumento histórico. Por quê? Porque foi lá que Dom Pedro proclamou a independência, né? Então aquilo ali ficou marcado, faz parte da nossa história, tá? Então isso são patrimônios e monumentos históricos, que é o que a gente vai estudar agora. Então, antigamente, a gente utilizava essas cidades, esses teatros, cinema, esses monumentos históricos, né, como cartão postal. Lembra que a gente produzia um cartão postal já? Então, nós utilizávamos como cartão postal. Viajava para esses lugares, comprava um cartão postal e mandava, né, para os nossos familiares, para amigos, como recordação. Hoje a gente não faz mais isso, a gente não faz mais cartão postal, né? A gente já tira foto, já posta ali no Instagram, no Facebook, já manda pelo WhatsApp, já na mesma hora. E o cartão postal não, ele demorava um pouquinho mais, né, para chegar. Então vocês vão ter que construir um cartão postal nessas atividades também, tá? Qual que é a importância, né, de ter esses patrimônios históricos, de manter os patrimônios históricos? Prof, pode ser destruída uma casa bem antiga? Não, não pode. Por quê? Porque é muito importante a gente preservar esses ambientes para que a gente conheça um pouco da história, né? Para que a gente entenda a história, tá? Por exemplo, no centro de Florianópolis, a gente tem o Palácio Cruz e Souza, que ele tem uma história que é a história de Florianópolis.
Florianópolis, né? Ali foi a casa do governador, né? Era dali que eles comandavam toda a cidade de Florianópolis. Então, tem uma história muito legal sobre o Palácio Cruz de Souza. Se vocês quiserem pesquisar também e conhecer um pouquinho desse patrimônio histórico de Florianópolis, é muito importante. Ou se vocês quiserem pesquisar também o Centro Histórico de São José, vocês podem pesquisar também, porque ele também é um patrimônio histórico, tá? Então, é muito importante a gente preservar e cuidar desses ambientes, tá? Para quê? Para que a gente saiba da história da nossa cidade, para que a gente saiba da história daquele lugar, por que aquilo ali é importante pra gente, por que a gente precisa conhecer, né? Será que seria interessante morar num local que vocês não conhecem, que vocês não sabem de onde surgiu, como que surgiu? Eu acredito que não. Eu acho muito importante a gente conhecer, a gente saber sobre aquele lugar. Outros patrimônios históricos que a gente tem também são as igrejas, né? Que elas foram sim construídas há muito tempo. Por quê? Porque todas as cidades, né, quando começaram a fundar São José, Florianópolis, Brusque, todas essas cidades que a gente tem aqui ao nosso redor, quando elas eram fundadas, era construído primeiro o quê? Primeiro as igrejas. Construíam as igrejas e ao redor da igreja eles construíam as cidades, tá? Então é muito importante saber disso. Sendo também, né, que tudo aquilo ali tinha uma história, né? O nome da rua, ou levava o nome de um padre, ou levava o nome de um santo, ou levava o nome de alguém importante daquela época, né? Então é importante sim a gente saber a história de cada local, porque como foi fundado aquilo ali, como foi feito, tá? Ela nos conta muitas histórias, principalmente a história daquela localidade, daquele lugar, tá? Então vocês vão realizar as atividades, tá? Até a página da página 24, né? Então, até a página 30. Nessas páginas tem uma pesquisa também que vocês têm que fazer, vocês têm que realizar uma atividade no material de apoio e depois responder as questões que tem ali na página 29, desculpa, na página 28, 29 e 30. Na página 28, ela traz algumas questões pessoais, tá? Então, respostas de vocês, né? Então, lembrando que essas questões que a gente tem que discutir com o colega, que a gente tem que discutir com a prof, a gente vai fazer baseado naquilo que a gente acredita. Se vocês quiserem conversar em casa com os pais, vocês podem conversar, tá? Com os familiares. Mas, infelizmente, a gente não consegue debater. Então, eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Leiam os textos que tem ali no livro também, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os patrimônios históricos, tá? E respondam todas as questões. Beijo, galerinha. Aguardo as atividades de vocês para fazer a correção, tá? Beijo, tchau!